E aí, meus amigos investidores, nós vamos começar hoje a falar sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre Eu vou fazer uma leitura comentada aí, um bate-papo legal. e trazer para vocês aquilo que agrega valor, o que aprendemos e o que achamos interessante transmitir isso para O que a gente vocês. pode extrair de valor aí desse livro para nossa vida, né? Então, fique com a gente, acompanhe esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo muito rico, muito interessante e que vai trazer muito valor para vocês. Roda a vinheta. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal, comenta, deixa o seu joinha e compartilha. Nos ajude a levar a educação financeira para os brasileiros. Vamos lá, Felipe. Pai Rico, Pai Pobre. É um livro incrível. É um livro bem gostoso de ler, inclusive. Ele tem uma linguagem muito simples de você entender, principalmente porque o livro ele parece uma historinha em que o Robert Kiyosaki ele vai contando da história dele. E começa quando ele tinha aproximadamente uns 9 anos. Isso. E ele, pequenininho, com 9 anos, Robert, tinha um amigo dele que era o Mike. E a história se baseia em como que esses dois meninos foram aprendendo a lidar com o dinheiro, né? É até legal porque na abordagem do livro, primeiro o desejo de ficar rico, né? Acontece um negócio na escola e o Robert ele fica chateado, né? Porque os meninos falam que ele é pobre e tudo mais. Ele vai falar com o pai dele e eles não eram muito bem pobres, né? Porque o pai dele era um professor universitário, um funcionário público, tinha uma vida relativamente estável, o que a gente conhece como um servidor público aqui também, né? Mas ele não era de uma classe alta, como a escola que ele tinha conseguido bolsa para estudar lá. E aí ele fica curioso para isso, né? Fica. E ele vai pedir pro pai dele, pai, como é que a gente fica rico? E o pai dele fala, você tem que fazer dinheiro, porque em inglês a expressão que usa para ganhar e fazer dinheiro é mesmo, né? Que é make money, tanto para ganhar quanto fazer dinheiro, não se diferencia como na nossa língua. E os menininhos, eles dão um jeito deles. Eles pegam um tubo de pasta de dente, que naquela época era feito de chumbo, derretem e começam a cunhar moedinha em forminha de giz. O interessante é que a forma de marketing que eles utilizaram foi dizer que os dentistas recomendavam a escovação de dentes 3 vezes por dia. Para poder incentivar a usar. E o que incentivou ali o consumo da pasta de dente e eles começaram a adquirir mais tubos, né? E o interessante da história é que o Robert e o Mike, eles vão lá, fazem dinheiro. E o pai de Robert explica, né, que aquilo ali era algo ilegal. Não se pode fazer. Não se pode fazer isso. Então eles ficam tristes, mas surge ali a primeira sociedade entre Mike e Robert, no qual ficou um aprendizado muito grande para eles ali. E a primeira coisa que a gente aprende é que, primeiramente, você tem que ter desejo de realizar algo, né? Quando nós falamos de educação financeira, não basta apenas você eu vou investir porque eu quero ficar rico. Não, você tem que ter o desejo de ficar rico. Você tem que ter o desejo de investir, de aprender. Então essa é a primeira lição, acho que é ali que a gente já aprende no primeiro capítulo, né? Tem que querer ser mais do que você é hoje. E aí, Mike e Robert, eles chegam pro pai de Robert e explicam como que a gente pode fazer. E o próprio pai de Robert diz, Mike, o seu pai é uma das pessoas que mais influentes, os bancários, né, os gerentes de banco amam ele, porque o seu pai ele consegue fazer muito dinheiro. E é aí que surge o pai de Mike, né, que na história ele trata o pai pobre como o pai universitário, o pai servidor público, que era o pai de Robert, e o pai rico é o pai de Mike, que era um homem que tinha pouco estudo, mas que sabia todo o poder do dinheiro. Exatamente. Aí os meninos eles marcam uma reunião com o pai rico, né? E quando eles vão até o encontro do pai rico, tem alguns detalhes interessantes para quem vai querer o livro, que eu vou deixar para vocês, para quando vocês forem ler o livro, que ele vai descrevendo bem as cenas em que o garoto vai passando. E é interessante que ele vai mostrando que a casa do pai rico é uma casa muito simples, com funcionários simples, os funcionários das empresas dele estavam tendo contato direto com ele. Então você vê a simplicidade ali, apesar de... Isso gera desconfiança no Robert, porque... Poxa, mas meu pai falou que ele é rico, mas a casa dele é pior do que a nossa. E mais pra frente ele vai entender os motivos disso. E quando eles sentam para conversar com o pai rico, é interessante porque o pai rico se propõe a ensinar os garotos como fazer dinheiro, como ficar rico, porém ele já avisa.
eu não vou usar de meios convencionais. Ou seja, ele não vai fazer igual a escola, em que nós vamos sentar e eu vou transmitir conhecimento para vocês. Não. Eu vou ensinar vocês como a vida ensina. E a vida ensina muitas vezes batendo. E então ele faz uma proposta para os garotos. Ele propõe para eles trabalharem todo sábado, 3 horas, numa lojinha de conveniência, tipo para vender gibi, tipo essas lojinhas que tem imposto, é umas lojinhas assim. E ele propõe para eles trabalharem 3 horas por semana, todo sábado, recebendo 10 centavos por hora. Não é muita coisa, mas para aquela pro garoto de 9 anos, No Havaí, tava hein? bom. 10 centavos no Havaí era o dinheiro de um gibi. Então por semana eles conseguiam comprar 3 gibis, que para eles estava muito bom já. E o Robert fica meio indeciso, porque tinha uns jogos para fazer, brincadeira, mas eles aceitam. Então eles vão começar a trabalhar agora todo final de semana, todo sábado, 3 horas por semana. E aí, o Robert, ele trabalha 1, 2, 3 sábados e ele vê ali que todo aquele trabalho que ele exercia naquele seu emprego, quando ele recebia o seu contra-cheque, né, o seu pagamento, ele via que aquilo ali não era suficiente para todo o trabalho que ele tinha feito. Então ele vai até o pai rico e ele pede um aumento. Ele fica frustrado Ele com fica isso. frustrado com todo aquele trabalho que ele tinha feito e ele não acha suficiente. E aí ele enfrenta uma das lições, né, que o pai rico quer mostrar para ele. E ali ele culpa o pai rico de ser um homem ganancioso, um homem que não tem pena dos seus funcionários. Ele vai exigir seus direitos. Ele né? vai exigir seus direitos. E ali começa a parte interessante, porque ele chega querendo o aumento, mas o pai rico faz com que ele, do método de ensino do pai rico, com que ele trabalhe sem receber nada. O pai rico fala que em uns poucos meses ele se tornou como a maioria dos funcionários, né? Reclamando, dinheiro, culpando o patrão. o patrão tem que culpar de tudo, é o patrão que tem que aumentar o meu salário, né? E o pai rico deixa ali um ensino que ele é muito interessante, em que muitas das vezes nós, seres humanos, nós transferimos a culpa para outra pessoa, né? Exatamente. E nós queremos mudar as outras pessoas, quando na verdade é mais fácil nós mudarmos nós mesmos. É, porque o pai rico, é muito interessante o que a Nasce comentou agora, porque o pai rico fala assim, pensa bem. E quando ele fala pensa bem, ele quer dizer, a culpa até pode ser do outro. Mas olha só, se o culpado for o outro, então o que você pode fazer? Não Você pode vai fazer mudar nada. o mundo inteiro? Agora, se a culpa for sua, você pode mudar a si mesmo. E é isso que ele quis passar pro Robert, pros meninos. Eles estavam falando, não, mas você tem que aumentar o nosso salário. Mas a culpa é sua. Olha, você não pode fazer, você não tem como fazer aumentar seu salário. Mas agora, se você quer um aumento, faça por isso. Então, vai atrás desse aumento. Então o Robert e Mike, eles começam a trabalhar todos os sábados na mesma conveniência, só que desta vez eles trabalhavam sem receber nada. E qual era o intuito daquilo ali? Que o pai rico falou, né? Os ricos não trabalham por pelo dinheiro. dinheiro, né? E já que não é pra trabalhar pelo dinheiro, o Você- Robert quis pagar aqui, entendeu? Tá bom, então você vai trabalhar de graça. Você vai trabalhar de graça. E é interessante que muitas vezes no livro ele é maçante em dizer que quando nós não trabalhamos por dinheiro, no início, né, ele diz que os ricos trabalham para aprender, né? O dinheiro ele é fruto, ele é resultado dos valores que você gera numa sociedade, numa empresa, né? Isso. Ele é fruto, ele é o resultado, ele não é o motivo. Então, depois que vocês conversam com o pai rico, como nós comentou, ele convence os meninos a trabalhar de graça, Queria um aumento. o Robert está até indignado, porque ele fala assim, eu entrei pra pedir um aumento e saí sem trabalhar de graça. E ele nem conta pro pai dele, que era o pai pobre, porque senão o pai dele ia ficar maluco. Eu tô trabalhando de graça. E eles ficam trabalhando lá umas 3 semanas, mais ou menos, 3, 4 semanas. E aí o pai rico aparece lá, puxa uns picolés e chama os meninos pra conversar. E é nesse momento que o pai rico vai mostrar pra eles o que eles estavam fazendo. Porque olha só, eles trabalhavam um período por 10 centavos a hora, que era mais ou menos 3 GB por semana que eles conseguiam comprar. E eles trabalhavam vendendo gibi, né? Arrumando a lojinha e tudo mais. E depois eles começaram a trabalhar de graça, sem receber nada. Ou seja, eles não estavam podendo mais brincar no sábado, mas estavam trabalhando e não estavam recebendo nada por isso. E aí o pai rico começa a falar com eles. E aí ele começa a usar alguns exemplos que para quem está começando a ler o livro, pode parecer sim que o pai rico é muito arrogante. Porque parece que ele está falando mal das pessoas, mas na verdade ele está querendo abrir os olhos dos garotos para um ponto de vista diferente, que a gente não está acostumado a ver. E aí ele comenta que as pessoas sempre vão para o trabalho por conta de, movidas pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Principalmente a emoção do medo. O medo de ficar sem dinheiro força as pessoas a trabalharem. O medo de ficar sem dinheiro, o medo de não pagar a conta, o medo
dos falta, o medo de ficar sem dinheiro, o medo de começar de novo, o medo de não conseguir cumprir com seus compromissos. Então muitas das vezes as pessoas trabalham, são levadas aí para o trabalho por medo, por não conseguir gerar dinheiro, porque a única forma que elas têm é de trabalhar. Exatamente. E aí ele comenta de um outro sentimento, uma outra emoção nossa, que é o quê? Você trabalha o mês inteiro movido pelo medo, porque você tem que ter aquele dinheiro no final do mês, que o boleto vai vir. A água, a luz vão estar ali, você tem que pagar, tem que ter dinheiro para pagar. Só que quando o dinheiro cai na sua conta, você vê o dinheiro, você desperta um outro sentimento, uma outra emoção, que ele chama nisso de ganância, mas fala que ele prefere chamar de desejo, né? Porque aquele dinheiro, você olha ali, caiu lá R$1.500, R$2.000 seu salário, você fala, pô, eu posso ir para tal lugar, eu posso ir no McDonald's, eu posso comprar tal coisa. Então você já começa ali a ter a ganância e o desejo do que o dinheiro pode te proporcionar. E o Pai Rico, ele nos ensina, nessa parte, ele nos ensina duas coisas. Nós somos movidos pelo medo e pelo desejo. Porém, nós temos que aprender a lidar com esses sentimentos. Exatamente. Em que muitas das vezes nós tomamos decisões baseadas nos nossos medos. O medo de não pagar a conta, o medo de você ficar sem dinheiro, o medo de começar de novo. E muitas vezes nós entramos, em uma situação por medo, né? E muitas das vezes nós tomamos decisões utilizando o medo. Esse é o problema. As suas emoções conduzem a sua vida e não o contrário, né? Sendo que o Pai Rico nos ensina que nós devemos utilizar as emoções para pensar e não pensar com as emoções. E aí a principal solução que as pessoas têm para essa falta, para isso, né, seria o quê? Ter mais dinheiro. Só que isso ele chama de um ciclo que é o quê? Você dorme, você acorda, trabalha e você paga a conta. E aí no outro depois do dia o ciclo se repete. E se você começa a ganhar mais dinheiro, simplesmente você vai aumentar mais seus gastos. Então o ciclo se repete e ele chama isso de a corrida dos ratos. É interessante porque a intenção do Pai Rico é nos mostrar que às vezes nós estamos vivendo essa corrida dos ratos. Você trabalha, você paga a conta, tá tudo certo. Mas você não consegue sair daquele ciclo de movimentação do seu dinheiro é gerado pelo seu trabalho, que aí você vai lá vai pagar sua conta, sua despesa. E no final do mês você vai fazer a mesma coisa porque você vai estar precisando de dinheiro. E essa é a lição em que o Pai Rico quer mostrar, e aqui nós estamos para mostrar para você, é que se você está vivendo na corrida dos ratos, você precisa sair dela. Então, quem está na corrida dos ratos move pelo medo e trabalha pelo dinheiro. Mas como o próprio título da lição, né? Os ricos não trabalham pelo dinheiro. O que eles fazem? Então, eles colocam dinheiro para trabalhar. Então, nós precisamos colocar o dinheiro para trabalhar por nós e não o contrário. Nós não temos que trabalhar por ele, ele tem que trabalhar por nós. O dinheiro se torna um empregado nosso. Certo? E não nós, o empregado. Então, os ricos, eles não trabalham pelo dinheiro. E aí o Pai Rico, ele fala que ter liberdade é você poder tomar suas próprias escolhas e não ser movido pelas suas emoções, não ser movido pelo medo de não ter o dinheiro para pagar suas contas. Então, o que o Pai Rico queria dizer é que liberdade é você ter liberdade de escolha, você não ser movido pelas suas emoções, pelos medos de não ter dinheiro. E nesse ponto, ele não queria que os meninos ficassem ricos, porque ser simplesmente rico, ter dinheiro, não resolve o problema. Porque muitos ricos que têm muito dinheiro, eles são movidos pelo medo de perder dinheiro. Então perceba que o cara que não tem dinheiro, ele tem medo de ficar sem dinheiro porque ele trabalha. Aí ele usa uma frase que ele chama de o emprego é uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. Então, por que ele fala isso? Porque quem tem que pagar conta, tem que pagar conta o resto da vida toda. E o emprego gera um salário de um mês, então de curto prazo. Logo ele vai ter que trabalhar todos os meses da vida para pagar suas contas. Enquanto que o rico vai ficar com medo, vai ficar tomando decisão com medo de ficar perdendo o dinheiro dele. Então, em ambos os casos, eles falam que isso é uma vida horrível, porque eles não têm liberdades. Eles vivem em função do medo, ou de perder o seu dinheiro, ou de ficar sem dinheiro para pagar as contas. No decorrer da história, o Pai Rico ele utiliza a analogia do burro e a cenoura, onde o burro ele é atraído pela cenoura e ele vai sendo conduzido ali pelaquela cenoura em que o homem está segurando. E ele faz um comparativo em que a cenoura ali ela é uma ilusão, né? Porque, querendo ou não, não é a cenoura que está controlando o burro, mas quem está segurando a cenoura. E ele diz que o dinheiro é ilusão por quê? Porque no outro dia será uma cenoura diferente, né? Então todos os dias nós temos a necessidade de ter o dinheiro.
Mas na verdade, não é o dinheiro que está controlando a gente. Quem está controlando o dinheiro, né? Então nós temos que ter esse entendimento, o Pai Rico nos ensina isso, de que o dinheiro é ilusão. E que nós temos que entender como é que o dinheiro funciona, como é que circula, qual é o poder do dinheiro. E não apenas trabalhar por ele, mas sim fazer ele trabalhar pra gente. Entendendo como funciona, que ele fala que a ignorância sobre o dinheiro é que faz ter tanta ganância no mundo pelo dinheiro, né? Isso. Por isso que ele fala que o dinheiro é ilusão, né? E ele ensina, ele deixa bem claro, gente, nós temos que entender o poder do dinheiro. Exatamente. E não apenas trabalhar por ele. E ele até fala, ele se coloca até uma posição, aí você, quando eu comentei que ele parecia arrogante, porque agora ele dá uma opinião bem humilde, uma posição humilde dele, que ele fala que nós deveríamos, quando ele fala da escola, ela é um cursinho que ela nos ensina para a vida, para a sociedade, para a vida e sociedade, para a vida e cultura. Então ela te programa para uma profissão, ela te profissionaliza para isso. Só que para muitas pessoas a escola é o fim e não o começo. E quando ele fala de dinheiro, ele fala que nós deveríamos estar todos os dias aprendendo mais. Então nós temos sempre coisas a aprender. Ele se coloca nessa posição. E quando ele se coloca nessa posição, o dinheiro não domina ele. Porque ele começa entendendo como que funcionam as coisas. Carro do ovo. Hoje tá bom. Helicóptero, ovo. E aprendendo a lição, o Pai Rico ele nos mostra que não basta só nós trabalharmos pelo dinheiro. Porque é óbvio, para você colocar o dinheiro para trabalhar para você, é necessário você ter dinheiro. E quando não se tem dinheiro, a única opção é você trabalhar por ele. E o Pai Rico nos mostra que não é só essa possibilidade de você trabalhar pelo dinheiro. Quando nós entendemos o poder do dinheiro, como é que ele funciona, como é que é o seu ciclo, a nossa mente ela cria oportunidades de negócios. Né? Você se coloca em posições que você tem que... Ou você cria oportunidades novas, ou você não sobrevive. Então sua mente é instigada a isso, né? E aí na história... Os meninos foram instigados a fazer Os isso. meninos foram instigados, né? Por quê? Porque eles começam a trabalhar por nada. Eles estão ali para aprender. Estão trabalhando de graça, né? E aí eles identificam que na lojinha que eles trabalhavam, a pessoa, ela devolvia o gibi, e o gibi ele era tirado um selo, né? Em que esse gibi ele era devolvido para uma empresa em que a pessoa não utilizava. Né? Era devolvido só a capa, né, pro distribuidor, e todo o gibi, o conteúdo sem a primeira folha, era jogado fora. E aí eles conversam, vão lá, ficam até o final do expediente e perguntam para o distribuidor se eles podem ficar com aquele gibi. E o distribuidor diz que desde que eles não vendam, eles poderiam ficar. Aí que tá o segredo da coisa. O inside das coisas. Eles pegam aqueles gibis e eles abrem uma biblioteca. Eles fazem uma grande coleção de gibi, né? Uma grande coleção de gibi, onde eles cobravam ali 10 centavos o ingresso de entrada na biblioteca. E as crianças, durante 3 horas depois da aula, poderiam ler quantos gibis quisessem, desde que não levassem o gibi embora. Aí pra isso eles contratam um empregado? A empregada é a irmã do Mike. E ela amava contabilidade, ela é dedicada naquilo ali, queria ser bibliotecária. E ela trabalha por R$1 por semana, né? Então quer dizer, a cada 10 gibis que as crianças, cada 10 ingressos que eles vendessem, ele pagava ali o salário. E para as crianças era muito vantajoso, né, a ideia. Porque cada gibi, a gente comentou que custava 10 centavos. Só que eles tinham que pagar 10 centavos para comprar um gibi. Na biblioteca deles, eles pagavam 10 centavos e liam quantos gibis quisessem. Eram 6, 7 gibis por dia. Era muito vantajoso para as crianças também. E aí eles começam a aprender que o dinheiro estava trabalhando para eles. Eles não estavam presentes ali na biblioteca, mas eles estavam recebendo os frutos daquele negócio. E aí, no final da história ali, eles aprendem a questão dos ricos não trabalham pelo dinheiro. Exatamente, identificando oportunidades, colocando a nossa mente para funcionar. É até interessante que em outros vídeos a gente comenta de negócio em bolsa de valores e a gente olha para esses negócios dessa mesma forma, né? Olha, colocando nosso dinheiro para trabalhar por nós. Então a gente trabalha, consegue o dinheiro de renda ativa e a gente se torna sócio de negócios como essa biblioteca que os meninos criaram para gerar renda pra gente, renda passiva sem trabalhar. E é interessante que há muita coisa, gente, para falar sobre esse livro, mas é um espaço curto de tempo. E as lições que ficam é que nós temos que trabalhar pelo dinheiro. Se essa for sua única forma de ganhar dinheiro, trabalhe pelo dinheiro. Mas foque em tornar o dinheiro seu empregado. A partir do momento em que você compra um ativo, né? Você compra uma ação, você compra um fundo imobiliário, você compra algum outro tipo de ativo, o dinheiro ele se torna seu empregado. Ele está trabalhando para você, então você não pode perder empregados.
lembra que o seu salário é uma solução de curto prazo. O seu problema é que você tem que viver a vida inteira. E você não vai conseguir trabalhar a vida inteira. Então você tem que pensar lá na frente. E nos próximos vídeos a gente vai falar mais sobre isso. Se você está gostando dessa série, tenho certeza que você já está inscrito no canal. Compartilha. Ativa os sininhos para continuar recebendo as notificações, que a gente vai continuar postando vídeos sobre esse livro. Então essa é a sequência de vídeos, nós temos 7 vídeos para fazer sobre as lições do Pai Rico. Se você gostou desse tipo de conteúdo, compartilha, se inscreve no canal, mande pro seu amigo que está vivendo a corrida dos ratos. Vamos tirar todo mundo dessa corrida. Vamos tirar todo mundo dessas corridas, quebrar esse ciclo aí da corrida dos ratos, para que a nossa nação aí, o nosso Brasil, que tanto amamos, possa ser uma nação próspera, uma nação que entenda sobre educação financeira, e é para isso que nós estamos aqui. É isso aí, galera. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo, até mesmo sugestões de livros que a gente pode trazer para cá, e até a próxima. Falou! Valeu!